Queridos, nós estamos estudando o quarto evangelho, né? O Evangelho de João, aqui nos cultos de oração, todas as quartas-feiras, às 19h30 aqui, e todas as terças, às 19h30, lá no templo que fica no bairro do Cruz Alta, todas as terças. Então, quem não puder vir aqui na quarta, pode estar na terça e vice-versa. E nós estamos estudando o Evangelho de João. E interessante como Deus tem ultimamente nos despertado acerca, nos designado, não é, para estudarmos cada vez mais o Evangelho de João. Até mesmo os adultos, né, professor Iara? Até os adultos estão estudando o Evangelho de João. E hoje, mais uma vez, nós vamos meditar no Evangelho de João. João 14, versículo 6 apenas. Sentados mesmo, abre a sua Bíblia em João 14, verso 6. João 14, verso 6. Amém, queridos? Amém. Que bom que os irmãos vieram, eu estou feliz aqui, mesmo com chuva, né? E que bom também os irmãos cantando. Irmã Estela louvando do cantor cristão e a igreja cantando. Isso é muito lindo, né? Cantando a capela, mesmo o seu acompanhamento. E todos cantaram, como é bom, né? Fico muito feliz. João 14, verso 6. Amém? Amém. Eu vou ler primeiramente, depois eu quero ler todo com a igreja, tá? Apenas acompanhe, diz assim. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, vamos ler todos juntos conforme está aqui projetado? Uma única versão, todos juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós estamos em um momento, por exemplo, de luto, diante da partida de alguém, né, no momento de velório, conforme a própria palavra de Deus diz, quando diz que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há festa, né? Porque onde há luto, ali o homem reflete acerca do seu fim, né? Todos nós refletimos. E como é interessante que neste momento, diante da partida de alguém, nós nos preocupamos acerca do que será depois, do que vai vir depois. E nós nos preocupamos o que é que nós precisamos fazer, não é? Para estar bem depois, não é? Quando partirmos. Ainda que creio eu que a maioria, não é? A tendência nossa é querer almejar ter longevidade, não é? Queremos viver muito, mas ainda assim, se viva muito, um dia nós vamos partir. E as pessoas se perguntam, né? As pessoas ficam mais sensíveis a isso. O que é que eu preciso fazer? Eu vejo o respeito, inclusive, nesse momento das pessoas pela figura de alguma autoridade, seja um pastor, seja um padre, qualquer outra autoridade religiosa, digamos assim. Então eu vejo, porque as pessoas se preocupam, as pessoas ficam sensíveis, ou pelo menos a maioria delas é na dor que fique. E muitas vezes as pessoas complicam muito as coisas, quando é tão simples saber o que fazer para que você esteja em um bom lugar depois que partir. E é importante, então, que
que não tem convicção, não sabe como responder o outro. E diante de tantos absurdos que nós encontramos, que nós vimos, hoje que a igreja ela medite nas Sagradas Escrituras. O que a Bíblia diz, não é? Infelizmente, por mais que a gente pregue, ore por um avivamento, boa parte das igrejas não está preocupada com a eternidade. Estão preocupadas somente com aqui e agora, não é? Estão preocupadas somente com vitória, né? Ter a vitória. E como até eu já falei, né? Tem hino que até da vingança, né? Daquela pessoa, teve que passar pela prova e não te ajudou, vai se arrepender. Percebe, queridos? Então as pessoas estão preocupadas com o bem-estar, não é? E exaltar o ego, a pessoa, não é? Olha o seu potencial, né? Use a força da mente, o universo. Queridos, tudo isso aí é balela, não é Bíblia, não é palavra de Deus. E as pessoas às vezes querem até forçar as Sagradas Escrituras para se adequar a algo que ele acha que deve ser assim, ou que como ele gostaria que fosse. Mas o cristianismo, a Bíblia, a palavra de Deus, queridos, não importa se o que eu penso, ou o que eu gosto, ou como eu gostaria que fosse. Isso não vem ao caso. Tem situações que particularmente eu considero que é bastante duro acerca da palavra, mas é a palavra de Deus, e o que importa, o que deve prevalecer é justamente o que ela diz, é a palavra de Deus. Às vezes quando nós pregamos a palavra, alguém fica indignado com a pessoa, mas tudo que nós fazemos é pregar a palavra, tudo que nós fazemos é isso, não é? Inclusive naquele momento de culto fúnebre, né, digamos assim, o culto de gratidão que nós participamos, teve depois um momento com uma outra autoridade religiosa, e foi bem depois que eu já tinha concluído, e eu fiquei reparando todos os rituais, todas as coisas, e eu queria de todo o coração, meu Deus, ilumina a minha mente, eu quero ver se alguma coisa dessa está na Escritura, se alguma coisa está na Bíblia. E não está, é coisa de homem que foi acrescido, imaginação. E ainda assim, muitos ficam cegos, apenas repetindo, com efeito manada, repetindo aquelas coisas. Tem que cuidar da Bíblia. Na história da igreja do primeiro século, onde é que está? Os apóstolos, onde está? Quando é tão simples, não é? Assim, a salvação, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos pela fé, isso não vem de fora, é um presente de Deus, e não vem por obras, por mais que o homem queira, eu quero comprar, não é? Mas não vem por obras para que ninguém se glorie. Eu sei que a nossa tendência é, muitas vezes eu ajudo alguém, faço alguma coisa por alguém, de todo o coração, e eu fico feliz em estar glorificando a Deus por isso. E tem gente que quer insistir e dizer, não, tome tanto, eu estou dizendo até parentes mesmo, né? Uma vez eu dei uma assessoria para um parente próximo, uma assessoria, né? A pessoa era leiga, eu digo, não, eu vou lhe ajudar juridicamente, né? E em alguns aspectos administrativos. Disse, Fernando, você foi tão bom. Olha, tomo para você, para mim foi até uma ofensa, misericórdia. Não fiz nada por dinheiro. Essa é a coisa mais natural, mais normal do mundo, é você querer ajudar outra pessoa, principalmente de casa, né? Como diz a palavra de Deus, né? Porque se alguém não cuida dos seus, negou a fé que é pior que crê. Mas sendo que é do ser humano querer, não, eu comprei, eu estou comprando, eu estou pagando. É uma tendência das pessoas quererem dar uma recompensa para o outro, não é? Mas o cristianismo, todas as outras religiões, almejando ganhar isso, não tem. O homem, infelizmente, o homem natural, ele quer alcançar a salvação, a eternidade, alcançar um bom lugar quando parte, pelos seus méritos, por boas obras, sei, algo que ele entendeu no coração, que faz dele ser uma pessoa boa. Mas não é isso que diz as Sagradas Escrituras. E o texto que nós acabamos de ler é uma resposta de Jesus
a um dos seus discípulos, Tomé. E Jesus estava prestes a partir, Jesus se preparando, e Jesus disse que vai, de fato, preparar um lugar para que onde ele estivesse, os seus também estivessem junto com ele. E ele disse, olha, vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Jesus falando isso. Aí Tomé disse, Senhor, a gente não sabe não. Tomé fala no versículo 5, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Tomé falou isso. E aí Jesus respondeu. Disse Jesus, palavras de Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho é Jesus. Jesus. Não há outro. Quando o homem pecou lá no Éden, lá no jardim, e ele percebeu que estava adulto, teve vergonha com o outro, foi aquele problemão na família, problema que se estende até nos dias de hoje, para as famílias, para a sociedade. Diz que eles foram fazer roupas, não é? Roupas com as folhas que tinha ali no jardim. Mas aquilo foi insuficiente, tanto que depois Deus preparou roupas com peles de animais. Houve ali um derramamento de sangue, não é? Houve ali sim, ali um derramamento de sangue já apontando para o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, mostrando que o homem não pode salvar-se a si mesmo. Mas o homem ainda hoje ele quer seguir o seu próprio caminho, ou aquilo que ele acha, quer seguir o caminho inclusive do seu coração, porque eu sinto isso, porque eu sinto que é assim, só pode ser assim, não sei. Quando a Bíblia diz lá que desesperadamente corrupto, não é? Então, é tão simples olhar para aquilo que Jesus falou, quem Jesus é, mas o homem insiste em seguir outros caminhos. Quando nós seguimos outros caminhos, nós não sabemos para onde nós vamos, ou nós queremos até pegar um atalho que a gente nunca pegou antes, nem sabe se vai dar certo, não é? Termina que a gente se dá mal. Termina que está tudo errado. Então, um exemplo simples. Quantos, hoje em dia, todo aparelho eletrônico tem GPS. Eu já coloquei GPS em tal lugar e quase que eu me dava mal e fui parar em lugares, meu Deus. Não é? E teve pessoas que perderam a vida, literalmente, não é? Porque o GPS indicou para ir para um lugar e o carro da pessoa foi metralhado. E tantos outros, né? E muitas vezes, não foi uma ou duas vezes, muitas vezes a gente foi confiar no GPS e ficamos em situações complicadas. Então, não saber o caminho é algo que não pode acontecer com você, porque no dia que Deus lhe chamar, que você vai ter, não vai ter mais como. Não, peraí, deixa eu descobrir, deixa eu resolver. Depois que partiu, Hebreus 9:27 diz: aos homens está ordenado morrer, não é? Uma vez. Vindo depois disso, o juízo. É interessante que eu li tanto isso, eu preguei tanto isso. Você já viu, irmão Rogério, como você ali? Depois vai alguém fazer uma oração por quem já morreu. Tem Bíblia não, é? Só não tem Bíblia para ver, eu só citei Bíblia. Olha, o meu sermão bíblico, só os versículos. Apenas, parafraseava, tal, mas era só Bíblia. Tão claro. Mas as pessoas, algumas, insistem ainda em não seguir o que diz a palavra de Deus e seguir aquilo que acha. Não é? Mas, queridos irmãos, a existência terrena, o nosso destino está definido, já está selado. Então precisamos ter uma certeza, uma convicção, uma garantia enquanto nós estamos vivos. É algo que não se pode procrastinar, adiar, deixar para depois. Não se pode.
Lá em Romanos 6:23, a palavra de Deus diz que porque o salário do pecado é a morte. Mas nesse mesmo texto também diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Jesus. E Jesus não se limita a ensinar o caminho ou a mostrar o caminho. Ele é o caminho. O caminho é Ele mesmo. Cristo, Ele se apresenta como caminho, e foi isso que Ele falou para os seus discípulos. Eu sou o caminho. Quando Ele diz eu sou, Ele já está dizendo que Ele é Deus, nós sabemos que Ele é. E naturalmente Ele é o caminho. E interessante que na igreja do primeiro século, né? Para não dizer igreja primitiva, porque dá a se entender de algo ultrapassado, mas ultrapassado somos nós hoje, porque estamos distantes de ser aquilo que foi os primeiros crentes, não é? Que não amaram a própria vida. Eles se entregavam totalmente ao Senhor. Não estavam preocupados com coisas materiais, com confortar o seu coração. A ambição dos irmãos do primeiro século era a glória de Deus. Eles tinham convicção, eles sabiam para onde eles iam. Podia ser imediatamente. Por isso que quando ia ser devorado pelos leões, estava tudo sorrindo, cantando, louvando, e os ímpios incrédulos não entendiam aquilo. Mas eles estavam muito ligados com Cristo, estavam vivendo realmente para a glória de Deus, não é? Estavam ligados no céu, nas coisas do alto, e não nas coisas materiais, passageiras, carnais. Então, no primeiro século, caminho foi o nome dado à fé cristã. E aí tem vários versos que falam sobre isso, né? Então esse nome caminho denomina a vida cristã unindo sua doutrina e prática, dependendo inteiramente do Senhor Jesus Cristo. Então assim, aqueles que amam Jesus, que entregaram Jesus, fazem parte do caminho. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 9, verso 1 e o 2 também diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se ele encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ou seja, Saulo perseguindo aqueles que faziam parte do caminho, aqueles que eram cristãos. Vemos ainda também em Atos 19, verso 9, dizendo: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. No verso 23 diz: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Mais no verso 4 de Atos 22. E persegui este caminho até a morte, em prisões, tanto homens como mulheres. Queridos, fazer parte do caminho era muito perigoso no primeiro século. Na verdade, ainda continua sendo perigoso, não é? Ainda continua. As pessoas querem, como disse certa feita Paulo Júnior, lá na Consciência Cristã, o mundo, a sociedade, a mídia, sabe o que eles querem? Privatizar a nossa fé. Eles querem, quer falar, por exemplo, quer falar sobre a vida, quer falar contra, por exemplo, o assassinato de bebês no ventre, não é? Em qualquer momento, independente das circunstâncias, quer falar, fale dentro da sua igreja, que eles querem. Nem isso eles não querem, mas eles só querem tolerar até aí. Eles não querem que você exponha, como se tivessem como separar. Eu vou ser cristão dentro da igreja, dentro do meu arredor social, fora não. Já pensou? Então, a cosmovisão do mundo antibíblica pode gerir todas as áreas da sociedade, todos os lugares, né? Todas as esferas, todas. Principalmente as universidades, misericórdia, né? Mas na igreja não pode, ou melhor, mas eu como crente não posso.
não é? São intolerantes. Falar que Jesus é o caminho, nossa, isso para eles é um discurso de ódio. Mas a declaração de Jesus, então Pai, senão por mim, queridos, elimina qualquer outro caminho proposto para chegar ao céu. Elimina literalmente qualquer outro. Não tem como. É a palavra do Senhor. Não tem como ter aquele ecumenismo, não é? Ecumenismo. Não tem como. Inclusive no manual do obreiro, da Igreja Batista, um manual antigo da nossa igreja, fala sobre tudo da Igreja Batista. Diz que a Igreja Batista, ela, na sua história, ela nunca comungou com o ecumenismo. Nunca. Realmente, só Cristo salva, só Jesus salva. Então, hoje muitos dizem, não importa em que a pessoa crê, em que se crê, contando que seja sincero. Muitos dizem isso. Dizem que todas as religiões têm algo de bom e que todas conduzem ao céu, ao final. Só que a Bíblia diz que ninguém vê ao Pai senão por mim. Só Jesus salva. Então, o caminho, ele é exclusivista. Agora, você dizer uma coisa dessa na sociedade, se prepare para a oposição. Se prepare. Você vai pagar o preço. O Deus que nós servimos, que nós pregamos, Ele é um só, Ele não aceita ser dividido com outro, não é? Ele não divide a glória dele com ninguém. É só Ele. Na história inteira da Bíblia, você vê o exemplo aí de Israel, que era para ser um modelo, um exemplo, que era para ser luz para as nações, para que atraísse as nações para Deus. Todas as vezes que Israel foi infiel a Deus, veja que a mão de Deus pesou sobre Israel. Mas não era o povo de Deus, o povo eleito, a mão do Senhor pesou. Pesou. Na verdade, pesa ainda hoje, né, queridos? Ainda hoje. Porque se eles fossem obedientes ao Senhor, fiéis ao Senhor, Deus havia promessa de bênçãos para eles, de bênçãos. Queridos irmãos, eu sei que essa afirmação de dizer que o caminho é exclusivista, eu sei que pode ser chocante, mas devemos ter em mente que quem está afirmando isso é Cristo Jesus. É aquele que João falou no capítulo 1, que é o Verbo encarnado. É aquele que disse que criou todas as coisas. Sem Ele, nada do que existe deveria existir. Ele é o Criador de todas as coisas. O problema é que a criatura quer mandar no Criador, quer dizer o Criador como deveria ser, como ele gostaria que fosse. Quem somos nós? Tem até uma canção antiga que diz: quem é o homem? É pó, é cinza, é o barro que sobrou. Quem é o homem para querer ordenar a Deus? Eu não sei como tem crente, que quer ordenar as coisas para Deus, não é? Eu ordeno que o Senhor faça isso, eu exijo, eu determino. Quem é a criatura para fazer uma coisa dessa, né? Quem é o homem? Queridos irmãos, se Deus não tem outro meio de comunicação com a raça humana, exceto pelo seu Verbo, Cristo Jesus, então a raça humana também não tem outro meio de chegar-se a Deus, exceto por esse mesmo Verbo. Verbo que se tornou carne e que habitou entre nós, para então abrir essa via de acesso ao Pai. Ele é o caminho. Como disse certa feita um retiro que até meu irmão participou, eu achei interessante há algum tempo, Felipe. E o tema do retiro que você foi é: Jesus Cristo é o caminho, não é atalho. Mais ou menos assim, né? Lá em Garaçu, em Itapsuma. Não existe atalhos, queridos. Só Jesus Cristo salva, Ele é o único caminho. A salvação está em uma pessoa. Isso é a palavra de Deus que diz. Então aceita aquela pessoa e você tem a salvação. Isso é cristianismo.
versículo 12: a todos quanto receberam a Cristo Jesus, temos o poder de se tornarem filhos de Deus. Os filhos de Deus, quando partirem deste mundo, estarão na presença do seu Pai, estará nos braços do Pai, estará no local realmente da presença do Senhor. É um local diferente daquele citado lá em Lucas, né? De Lázaro e o rico. É diferente do lugar que aquele rico foi, não por ser rico, mas porque viveu uma vida separada de Deus. Queridos irmãos, ele disse que é o caminho, e diz também que além de ser o caminho, diz e a verdade. O Senhor é a verdade, é a personificação da verdade. Por isso que eu digo sempre, as pessoas querem complicar as coisas. A verdade é absoluta, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda a verdade é de Deus. Assim como ele diz, e a vida, assim como toda a vida é de Deus. Então a verdade e a vida de Deus estão encarnadas na pessoa de Jesus. E eu queria aproveitar e dizer, perceba que eu só estou falando de Jesus. Não está com denominação religiosa, nem mesmo a Igreja Batista. Apesar de que eu sou batista, porque eu entendo que procura viver e seguir aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Não é? Mas está na pessoa de Jesus, só Cristo salva. Aquele, por exemplo, quando Jesus estava crucificado, e um daqueles que estavam crucificados com ele, creu em Jesus como Senhor e Salvador, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não se batizou, inclusive, não foi batizado. Aquele homem não fez parte de nenhuma igreja, nenhum hall de membros terreno, mas entrou no hall de membros dos céus, né? Da igreja celestial, né? Porque Cristo salva, queridos. E só Jesus salva, somente Ele. Ele não somente é alguém que ensina a verdade, Ele é a verdade, a personificação e os que têm verdade. Ela não é encontrada em nenhum outro lugar. Por isso que o crente não pode mentir. Não pode viver com mentiras. Não é? Por isso que qualquer coisa, alguém vem se aconselhar comigo e tal, eu digo, olha, fala a verdade. Fala. Não podemos viver em mentira ou com mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, então não tem matinho. Não tem. Cristo é a verdade. Se você está em Cristo, você anda na verdade. E ele fala ainda que Cristo Jesus é a vida. Quando nós, queridos, nós não temos satisfação em Jesus, aí vai vir problema? Naturalmente vem problemas. Você mesmo buscou. Porque os ídolos, eles são fracos, eles são insuficientes. Eles não conseguem dar aquilo que você procura. Você quer ter segurança, o ídolo não vai dar. Não é? O ídolo não é para sempre. Nada é para sempre. Vai te decepcionar. Vai, porque se for alguém, uma pessoa, infelizmente é pecador, peca. A gente não alcançou ainda a estatura do varão perfeito, não. Só vamos alcançar quando Cristo voltar. Até lá, né, estamos todos os dias buscando a Deus, orando com os irmãos, sempre que puder, seja aqui, em casa, onde for, lendo a palavra, buscando se alimentar, né, da palavra de Deus, buscando estudar livros piedosos. Estamos fazendo isso o tempo todo, porque se não fizer isso, a nossa inclinação vai ser para a morte. Mas só a vida em Jesus. Ele é a razão, é o motivo. Então, Jesus, no verso 6, ele já deixou muito claro que para ir para um lugar que ele foi preparar, para ir para o Pai, para você ter certeza de salvação de vida eterna, para você saber para onde você vai, só através dele, que é o caminho, que é a verdade, não é que é a vida. Só a vida em Jesus. Todas as outras ideologias, sabe, aquilo que você... Todo mundo, né? Todo mundo tem uma visão de mundo. Até que diz que não tem, tem. Fruto da sua doutrinação, da sua orientação, da educação, seja dos pais, da educação em casa, da professora do jardim ou da escola, não é? Ou da mídia o tempo todo bombardeando, não é? Cada um tem uma visão de mundo. Mas a visão de mundo que nós precisamos ter é a visão de mundo dos céus.
é a visão de mundo bíblica, é uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. É isso que nós precisamos ter. Todo o resto, infelizmente, é insuficiente, é balela, é um ídolo, e jamais você vai ter vida, vai ter contentamento, vai ter satisfação. Então, Cristo é a vida, é a fonte da vida, tanto espiritual como eterna. E os que recebem a Cristo têm a vida eterna, porque Ele é vida. Portanto, perceba que essa frase de 14,6, João 14,6. Os três substantivos são coordenados. Não é? Então, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Então, Jesus não é somente o caminho até Deus, Ele é a verdade de Deus. Não é? E até porque não tinha como ser diferente disso, já que Ele é a corporificação da autorrevelação de Deus. Deus se revela para cada um de nós, se revelou para a humanidade através de Cristo Jesus. Você já pensou? Deus se fez carne, e Ele precisou fazer isso. É o único meio de nos salvar, de salvar o homem que resolveu ter uma vida separada dele, uma vida de rebelião, ser indiferente para com Deus. Sabe dizer, olha, aquela situação de dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quero, como eu quero. Foi isso que Adão fez. Não é? Foi isso que ele fez quando desobedeceu a Deus. Viveu uma vida independente de Deus. Não é? Então, e ainda hoje muitos fazem isso. Não querem saber do que Deus quer. Então, vai sofrer as consequências aqui. E quando partir? E quando partir, a palavra de Deus diz que chama de segunda morte, não é? Então, é um lago que arde com fogo e enxofre, né? Segunda morte, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, Cristo é a vida, é o verdadeiro Deus, é a vida eterna, como diz em 1 João, capítulo 5, versículo 20. E Ele é a vida de Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, manifestada na terra, para dar sua carne pela vida do mundo, diz em João 6,51. Então, vir a Deus, através desse caminho, permite-nos conhecê-lo. E os discípulos já começaram a conhecer o Pai, porque chegaram a conhecer o Filho. E na verdade, no Filho, eles já viram o Pai, apesar ainda de eles não terem entendido, porque Cristo falou, eu e o Pai somos um. Então, queridos irmãos, a certeza de um lar celestial, no fim da estrada da vida, ela vai inclusive nos permitir suportar com alegria todos os obstáculos, todas as batalhas ao longo do caminho. Queridos, só Jesus. Como é diferente, inclusive, a maneira que o cristão encara a morte, né? Como é diferente. Só Jesus, queridos. Porque a gente se vê impotente, né? Impotente. O que é que eu posso fazer? Mas por que a gente não fica arrasado, deprimido? Sem querer comer, sem querer dormir, sem querer ou comer demais ou dormir demais. Não é? Por quê? Queridos, eu e minha família passamos por isso. Depois de 40 anos eu perdi o meu herói. Humanamente falando, perdi o meu herói, né? E por que talvez nem pareça? Para quem não sabe, né? Por quê? Porque Cristo é a razão da nossa vida. Não é? Ele tem um propósito. Não é? E outro, é só um até logo, até breve. Que não vai demorar muito não, mas cedo ou mais tarde vai também. Vamos. Então temos que estar preparados. E essa certeza deu ânimo até o próprio Jesus, sabia? Porque em Hebreus 12:2 diz, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Você já pensou ele sendo Deus, mas ele se faz carne e ele suportou aquela cruz. Porque não foi os pregos que prenderam ele na cruz, ele era Deus. Foi o amor, não é? O amor que ele tinha por cada um de nós, a certeza, não é? A convicção, certeza do lar celestial, esse ânimo, não é? Jesus ficou cheio de ânimo por isso, bem como a igreja do primeiro século, que não amaram a própria vida e se entregaram pelo Senhor. Hoje em dia
dia as pessoas estão cheias de mimimi, né? Qualquer coisinha, quer desistir e fica... Enfim, qualquer coisa, as pessoas já ficam mal, arrasadas, abaladas. E pior de tudo, fica influenciando até as crianças. Eu vi um relato de uma pessoa, um pai, que ele disse que tem um filme aí que é um bom entretenimento, mas claro, não é um filme teológico, né? É um entretenimento e tem até uma filosofia antibíblica por trás, mas de repente você pode até aprender alguma coisa, que é o Divertidamente 2, né? Aí uma criancinha, não sei se era 4 anos, disse: pai, eu quero ir fantasiada de ansiedade. Já pensou? Porque eu sou ansiosa. Uma criancinha, tem que situação. O bom é que o filme não diz que a ansiedade é doença, né? Diz que é uma emoção, né? E o ruim é que eu fiquei sabendo que ele diz que em um dado momento diz que toda emoção é boa, e é. E a inveja é uma emoção, a inveja é boa. É sério. Queridos, a Bíblia deve nos guiar. Só a Bíblia, viu? Não vá para o Freud ou qualquer outro desse não, viu? Vá pela palavra do Senhor. Ela é o manual da vida. É a bússola, ela é o suficiente. A palavra do Senhor basta. Inclusive a Igreja Batista, não é? Quem é crente batista sabe disso. A Bíblia é a única regra de fé e prática, não é? Do crente. A palavra do Senhor. Queridos, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8,18, as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de vir. Porque Cristo Jesus, que é o caminho, não é? Ele é a certeza, ele é a segurança, não é? Porque ele se entregou por nós, ele se fez carne, veio a este mundo, morreu em nosso lugar, mas ele venceu a morte para que a gente um dia ressuscite também. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória, não é? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Querido, como é bom ser cristão, queridos, como é bom. Meu Deus, como deve ser difícil para quem não é crente viver nesse mundo caído. Um mundo que não há garantias, que não há segurança nenhuma. A pandemia mostrou isso com muita clareza para ninguém. Pode ser rico, pobre, pode ser o que for. Como é que alguém consegue viver nesse mundo longe de Jesus? Meu Deus, é muito sofrimento. Mas hoje, a palavra do Senhor tem sido pregada, propagada, inclusive nesse momento. Isso está sendo transmitida pela internet. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, se você creu nessa palavra que Jesus Cristo é o caminho, você pode recebê-lo como seu Senhor e Salvador.